Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, esse assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo é um assunto que tem se tornado aí corriqueiro hoje em dia e muita gente aí tem se preocupado por conta de não entender o verdadeiro contexto e o significado do que realmente é esse pecado. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma explicação profunda, não como os outros vídeos que eu trouxe, falando apenas ali no aspecto da prática, de como é praticado, tá? Como esse pecado é consumado. Mas eu vou trazer aqui uma explicação mais espiritual, mais aprofundada aí nas coisas espirituais. Tá? Vou levar vocês lá no passado, onde tudo começou. Quem cometeu esse pecado primeiramente? Quem foi o primeiro a blasfemar contra o Espírito Santo? Quais aí as consequências desse pecado no mundo espiritual que vai se refletir na vida espiritual das pessoas? Muita gente aí já praticou aí algum tipo de blasfêmia contra Deus e talvez você esteja passando por essa situação, porém existe uma questão muito importante aí, que é a questão do pecado voluntário, da culpa, né, e da real consumação do pecado que vou trazer aqui no decorrer desse vídeo. Mas antes eu preciso explicar para vocês o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Lá no livro de Mateus 12 em diante, Jesus ele vai deixar bem claro, ele é bem fatídico, Jesus é bem claro em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando aquelas pessoas levam aquele rapaz ali, que está com o espírito maligno, e Jesus ele acaba ali expulsando aquele demônio daquele rapaz. Algumas pessoas ali em volta, ali, os fariseus, que sempre estavam procurando Jesus ali para tentar acusar ele sobre alguma coisa, né? Ali eles começam a cogitar em pensamentos algumas palavras contra Jesus. E o texto vai dizer, Jesus conhecendo os seus pensamentos, né? Jesus sabia que ele estava cogitando algo contra Jesus ali, fazendo críticas àquilo que estava acontecendo. Em seguida, eles acabam ali lançando algumas palavras, dizendo que Jesus expulsava demônios em nome do príncipe dos demônios, ou seja, em nome de Beelzebul. Jesus, vendo aquela situação ali, Jesus os repreende, né, dizendo para eles que eles tivessem cuidado, porque ele não expulsava demônios em nome de Beelzebul, mas sim pelo Espírito Santo. Ele vai falar que qualquer pecado será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado nem no presente e nem no porvir. Bom, aqui o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo está se tratando de algo mais praticável, um contexto mais físico, vamos dizer assim. Porém, meus queridos, o que muita gente não sabe é que quando um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo ele acontece de fato, acontece algo no mundo espiritual que poucas pessoas sabem. E isso que acontece no mundo espiritual é um plano maligno que veio costurado, veio planejado lá antes mesmo de Jesus ser manifesto. É isso mesmo. Tá? Então, a origem do pecado, desse pecado imperdoável, não surgiu aqui na Terra. A origem do pecado imperdoável surgiu naquela rebelião em que Satanás ali, ele tentou usurpar ali, tentou ali contra o trono do Senhor. Tá? Então, no livro de Ezequiel, lá a partir do versículo 28, capítulo 14 e 16, vai tratar ali de algumas simbologias ali acerca do rei, mas trazendo ali o rei de Tiro, porém trazendo ali do que seria ali uma demonstração de como que foi toda a queda de Satanás, todo o processo da queda, da traição e da sua queda. Tá? A Bíblia vai dizer, lá no livro de Ezequiel, que ele era um querubim, andava no Monte Santo de Deus e era rodeado de todas as pedras afogadas. A Bíblia vai dizer também que era um dos mais preciosos dos querubins ali. Só que, em dado momento, a Bíblia também vai dizer que é encontrado nele
duas situações que acabam se tornando ali o cúmulo, vamos dizer ali, o cúmulo da tolerância, que levou ele à sua queda permanente. A Bíblia vai dizer lá em Ezequiel que se achou iniquidade no seu coração e pelo resplendor da sua grandeza, resplendor da sua beleza, encheu o seu coração de violência. Essas duas situações aí demonstram um caráter de alguém que se tornou completamente rebelde às leis de Deus. Uma pessoa que passou a violar todas as leis do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o coração dele se encheu de violência. Já eu vou entrar na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estou trazendo aqui uma questão, um pecado que aconteceu a nível espiritual, para vocês entenderem o plano de Satanás, qual que era o plano de Satanás realmente ali na questão do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Então a Bíblia vai dizer que o coração dele se encheu de violência também, né? Ele se achou numa condição de querer usurpar o trono de Deus, e ali a Bíblia vai dizer que Deus achou iniquidade no coração dele. Então, o que significa iniquidade? Iniquidade significa ser inimigo de Deus. Inimigo ali das leis, dos princípios, de tudo aquilo que rege, tá? Ali, todos os critérios que regem ali as questões de moralidade, de respeito, de leis, tá? De princípios estabelecidos por Deus. Então, ele se tornou um opositor a tudo isso. Ele se tornou uma pessoa, um ser completamente ali anarquista. O que é uma pessoa anarquista? Uma anarquia. Anarquia é quando uma pessoa se rebela contra o governo, não aceita as suas leis, não aceita as suas normas, os seus princípios, não aceita ali as suas regras. Então, Satanás ele se tornou um ser completamente avesso, contrário, rebelde e opositor às obras do Senhor, opositor às leis de Deus. E é justamente nesta questão que eu quero chegar. O que a blasfêmia causa na vida de uma pessoa, em contextos espirituais, quando de fato esse pecado é consumado? Para que a gente possa entender isso, temos que voltar lá no Éden para entender o plano de Satanás, para fazer com que o homem se tornasse como ele. A Bíblia vai dizer que após o Senhor criar Adão e Eva, criar Adão, primeiro, Deus dá uma ordem para Adão, falando para ele que ele poderia comer, consumir do fruto de qualquer árvore que estivesse no jardim, menos a que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que quando eles fizessem isso, eles morreriam. Satanás, sabendo disso, tentou Eva por meio da serpente, e Eva então comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e deu para o seu marido. Neste momento, o pecado passou ali a fazer parte da natureza decaída do homem, e o homem morreu. Porém, existe uma questão, existe algo importante aí. Até aí, o pecado podia ser alcançado por uma obra redentora. Essa obra redentora, ela já estava preparada antes da fundação do mundo, como está escrito na palavra, que Jesus Cristo era o Cordeiro, que já estava preparado antes mesmo da fundação do mundo. Então, para pecados praticados no corpo, nessa condição de pecador que nós vivemos da nossa humanidade, o sacrifício de Cristo, ele alcança ali o nível do perdão por meio da graça. Porém, o plano de Satanás no mundo espiritual era transformar o homem igual a ele. De que forma? Comendo do fruto da árvore da vida. Porque Deus sabia que se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles se tornariam não só um pecador ali que não pudesse mais ser alcançado o nível do perdão por meio do sacrifício de Cristo, mas também se tornariam pecadores eternos. E contra pecados a nível espiritual,
não há sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, ele só pode alcançar, a graça só pode alcançar um pecador enquanto ele vive. Porque a Bíblia vai dizer que após a morte segue-se o juízo. Então, uma pessoa que comete um pecado que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, enquanto ele vive, ele pode ser perdoado, porque este pecado está em um nível alcançável da graça de Deus. Tá, meus queridos? Uma vez que a pessoa comete um pecado a nível espiritual, esse pecado, ele se torna um pecado, vamos dizer, um pecado espiritual nível inalcançável em relação a perdão, em relação à redenção. Tá, meus queridos? Então, quando uma pessoa comete a blasfêmia contra o Espírito Santo de forma realmente que venha consumar o ato, essa pessoa, ela passa a ter a mesma natureza de Satanás. Não diretamente nas suas práticas ou na sua, vamos dizer assim, na sua natureza demoníaca, decaída demoníaca, mas na sua condição de condenado. Tá, meus queridos? Porque quando Satanás ele peca no espírito, ele profana ali, ele tenta profanar o trono do Senhor, querendo ser igual ou semelhante, ou até mesmo usurpar o que não é dele, que ele desenvolve essa natureza contrária a tudo que está relacionado às coisas de Deus, automaticamente ele se torna um ser, como ele era um ser espiritual, ele se torna 100% espiritual, né? A matéria completamente espiritual, ele se torna um pecador eterno. Tá? Não tem como você perdoar um pecado, sendo que aquele pecado tem nível eterno. A única coisa que resta para essa pessoa é a morte eterna. Tá? Quando nós morremos, redimidos pelo sangue de Cristo, nós alcançamos a salvação por meio de Cristo. Mas quando o homem morre sem reconhecer Jesus como Salvador, o pecado ele o acompanha. Quando o pecado o acompanha, depois da morte, não pode haver pedido de perdão e nem arrependimento. Porque a graça, o sacrifício, só alcança enquanto a vida. Após a morte segue-se o juízo. Então, como é que o homem, como que essa ação do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela realmente se torna consumada na vida de uma pessoa que realmente cometeu, realmente praticou, como ela acontece no âmbito espiritual? A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele reúne as três pessoas da trindade espiritual, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em uma só. Então, quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando ali do próprio Deus. Tá? Então, quando uma pessoa, e a Bíblia vai dizer que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é o único ser que pode levar o homem a sentir desejo de arrepender, a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo é o único ser que pode moldar o homem segundo o caráter de Cristo. Então, uma vez que um homem entristece o Espírito Santo em sua plenitude, automaticamente ele perde todas as características, todas as chances, todas as possibilidades de ser convencidos pelo Espírito Santo a se voltar para Deus, porque o Espírito Santo o abandona a nível aí pleno, a nível permanente. Entendeu, meus queridos? Então, existe uma diferença muito grande entre rejeição permanente, como muitas pessoas falam, e até mesmo aí nas redes sociais, até mesmo no Google, quando você vai pesquisar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, o Google vai trazer aí um monte de pensamentos dizendo que
um dos fatores que leva a pessoa a blasfemar, uma das blasfêmias é a atitude, é a rejeição permanente. Não é nada isso, não tem nada a ver. Existe uma diferença entre a rejeição permanente por arbítrio, uma pessoa que decide não aceitar o Senhor Jesus porque ela não quer, e ela morre nesse pecado, e infelizmente ela está perdida, porém, ainda nessa condição, dessa rejeição, se ela se arrepender, ela alcança a misericórdia do Senhor. E existe a rejeição permanente por blasfêmia, causada pela blasfêmia. Tá? Os critérios que faz uma blasfêmia ser consumada na vida de alguém, um dos principais critérios é ter participado da obra remidora de Cristo. Ter conhecido ali a obra remidora de Cristo. Ter participado da obra remidora de Cristo. Está escrito em Hebreus 6, versículo 4. Ele vai dizer que é impossível que outra vez uma pessoa que foi lavada, foi remida, participou da obra remidora de Cristo, participou ali, foi testemunha ali dos dons, recebeu dons, viu milagres, viu prodígios, viu maravilhas, viu o Senhor trabalhar na sua vida e na vida de outra pessoa, foi ali praticamente testemunha da obra maravilhosa de Cristo e decaiu da fé, colocando o nome do Senhor em ignominia. Quer colocar em ignominia? Vergonha pública. O que é vergonha pública? Jesus ele fala no livro de Mateus, vai dizer o seguinte, que acautelar e vigiar, porque pelas suas palavras será salvo, pelas suas palavras será condenado. Uma referência clara ao que eles estavam falando acerca de Jesus expulsar demônios em nome do inimigo. Então, aqui, colocar o nome do Senhor em ignominia é algo público expressado. Não está relacionado aqui a uma questão de simplesmente uma conduta, uma atitude, uma prática. Não. Essa prática, essa atitude, essa conduta tem que estar ligado a alguém que já passou ali pelo processo da obra remidora. Já conheceu, entendeu. E coloca o nome do Senhor em vergonha, atribui tudo aquilo que ele viveu a Satanás. Nível público, colocando o nome do Senhor em ignominia, em vergonha pública. Nesse momento, o Espírito Santo ele se entristece em sua plenitude, que está escrito, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual está selado para o dia da redenção. E qual será a atitude dessas pessoas? O que vai acontecer com... Qual será agora o tipo de comportamento dessas pessoas? O comportamento delas será um comportamento anarquista. Comportamento de iniquidade, um comportamento de desprezo, um comportamento de ser avesso a tudo que está relacionado a Deus. E quando eu falo isso, não é um comportamento triste, melancólico, ali um comportamento ligado ali a uma depressão. Não. Ninguém que blasfema contra o Espírito Santo de forma realmente consumada, vai sentir nenhum tipo de remorso, medo, culpa, dor, vergonha. Muito pelo contrário. Ele vai agir a vida dele normalmente. Só que ele vai ser uma pessoa avessa às coisas de Deus. Ele não vai aceitar mais. Ele vai achar que tudo é um gibi, é um conto de fadas, é uma obra de ficção, uma historinha contada. Entendeu, meus queridos? Tá? Então, se você acha que cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e vive ali tentando achar respostas se cometeu esse ato ou não, a resposta mais clara e óbvia que eu tenho para lhe dar é que ninguém que comete de forma realmente voluntária, de forma premeditada, de forma sabida, todas as consequências, consumar o ato, alguém que realmente consumou o ato, sente desejo, necessidade, vontade de procurar ajuda sobre o assunto.
sente desejo de reconciliação, sente desejo de respostas, busca respostas, sente tristeza, até mesmo remorso. As pessoas que cometem blasfêmia, eu acredito que ninguém, é muito difícil uma pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, justamente porque esse ato, o ato da blasfêmia contra o Espírito Santo, é algo que envolve muitos critérios. Não é como um pecado um pecado relacionado à nossa natureza decaída, que nós pecamos por conta da nossa natureza decaída, nossa natureza adâmica, anterior adâmica, que faz com que nos incline para o pecado. Não é simples assim. Porque todo pecado, ele é manifesto. Todo pecado, ele é colocado na sua frente. O pecado, ele sempre se manifesta em algo físico. Tá? Então, é fácil se inclinar para o pecado, porque ele sempre se manifesta de forma física. Tá bom, meus queridos? Então, esse pecado aí, que é o pecado adâmico, ele foi alcançado. O perdão alcançou essas pessoas que cometiam esses pecados e hoje nós temos a oportunidade de ser perdoados. Porém, o pecado da blasfêmia não tem. A pessoa que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, a graça de Deus não pode mais alcançá-la. Tá? Então, se você acha que cometeu esse pecado, mas você sente medo, remorso, angústia, tristeza, isso é uma prova clara de que não houve que o pecado não foi consumado na sua vida. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá, meus queridos? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Entendeu? Então, o plano de Satanás inicial era esse. Não era apenas fazer com que o homem pecasse e fosse destituído da presença de Deus, tornando o homem pecador e morto nos seus delitos. Mas o plano dele era tornar o homem igual a ele, um pecador eterno, sem a oportunidade de ter ali a chance de perdão. Por isso mesmo, Deus já preparou o cordeiro, porque Deus sabia que ele ia tentar fazer isso. Ele sabia. E o homem, devido à sua natureza, Deus não podia fazer o homem diferente dos anjos. Os anjos tinham o arbítrio de adorar a Deus por vontade própria, tá? Por amor, por adoração, por desejo, e não por ser mecanizado. A mesma coisa o homem. Porém, o homem tinha as mesmas condições psicológicas dos anjos a nível de escolher o que eles queriam ou não. E Deus deu a ordem. Olha, o mal está ali, o bem está aqui. Escolhe o bem. Eles foram, infelizmente, e decaíram. Só que Deus sabia disso. Por isso preparou o cordeiro antes da fundação do mundo para o antídoto do pecado que ele sabia que o homem iria cometer. E como Deus ele ama a sua criação, ele não iria simplesmente jogar o homem fora ou ia destruir o homem. O ser humano, nós, seres humanos, nós reunimos em nós o que há de espiritual e o que há de físico, coisa que os anjos não têm. Então Deus não iria aniquilar toda a sua criação, tá? Por conta de um erro que ele sabia que Satanás iria tentar e uma hora ou outra o homem ia cair. Mas por ele nos amar tanto, ele preparou o antídoto, que é Jesus Cristo. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, perdoado dos seus pecados, é purificado dos seus pecados ali. E nós, novamente, podemos ter a oportunidade de nos aproximar de Deus para o adorá-lo e também a oportunidade de um dia morar com Ele na glória. Tá, meus queridos? Então, se não cometeu pecado de blasfêmia, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Tá bom? Eu tenho certeza de que esse vídeo foi bastante explicativo para vocês. Eu esclareci bastante coisa aqui.
Tem outras coisas também que mais para frente eu vou trazer em outros vídeos, mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ficar tranquilos, que vocês, até mesmo pessoas que acham que cometeu blasfêmia, e às vezes tem pessoas que falam assim, irmão, mas uma vez eu falei isso, eu disse isso, eu pensei isso contra Deus. Eu já passei por essa situação de achar que cometi blasfêmia, e realmente eu falei algumas coisas, mas só que é como eu digo, o tempo da ignorância. Às vezes nós vivemos assim, ali achando que sabemos de tudo e falamos coisas que não deve ser falado, tá? E às vezes acaba lançando palavras sem pensar ali, às vezes sem medir as consequências. Isso não pode ser considerado uma blasfêmia contra o Espírito Santo consumada, porque não houve intenção, não houve dolo, foi algo realmente causado até mesmo por problemas psicológicos. Tem o toque religioso que causa muito isso nas pessoas, tá, meus queridos? Então, se você acha que cometeu esse pecado, você não cometeu, pode ficar em paz, tá bom? Tenho certeza disso, biblicamente falando, tá? Então, esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá, meus queridos? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, bota esse vídeo para frente, porque muita gente precisa ouvir isso. E essa questão é pouco falada nas igrejas, essa doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem muita gente sofrendo, achando que cometeu esse pecado, quando na verdade não cometeu. E pessoas até mesmo que tiram a própria vida e se suicidam, achando que Deus já não ama mais, já não vai mais aceitá-lo em sua presença, porque é isso que o pecado causa às vezes. Aquela sensação de não ser mais digno, de que Deus não vai mais ouvir as nossas orações, Deus não vai mais nos responder, que Deus esqueceu de nós. Isso é mentira do inimigo, mentira do diabo para nos fazer, nos afastar da presença do Senhor. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo, tá bom? Continuar orando por vocês, pela vida de vocês. Deixe seu comentário aí com suas dúvidas. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou lá e respondo vocês. Participa do grupo de membros aqui do canal. Você vai pagar uma parcelinha mensal aí. Você vai ter algumas prioridades aí que o canal YouTube vai oferecer para vocês. Tá bom, meus queridos? E também ajuda o nosso canal a crescer. Está crescendo, graças a Deus, a cada dia. E espero alcançar mais pessoas no decorrer da nossa caminhada aqui no YouTube. Tá bom? Então fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus se permitir. Tchau. E a paz do Senhor para vocês.